Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. Essa é a última aula da parte de síntese de aldeídos e cetonas e ela vai falar sobre os processos industriais empregados para a produção dos aldeídos e cetonas mais usados e produzidos pela indústria química. O formaldeído é, sem dúvida, talvez o aldeído mais produzido industrialmente, e existem duas rotas de produção industrial para ele. A primeira é a partir da oxidação do metanol, empregando oxigênio e catalisadores à base de ferro, molibdênio ou vanádio. A oxidação do metanol promove a formação do formaldeído. Outro método é pela deidrogenação também do metanol, a partir de um catalisador à base de prata, em que gera formaldeído e hidrogênio. O benzaldeído é outro aldeído industrialmente produzido em grandes quantidades, porque ele tem muitos usos, e ele é produzido pela reação de formilação do benzeno, onde monóxido de carbono, ácido clorídrico e cloreto de alumínio, esses reagentes promovem a formilação do benzeno. Esse CO aqui vai promover a carbonilação do benzeno. Outro processo empregado aí, nesse caso mais geral, para a produção de vários aldeídos industrialmente, é a partir de olefinas, de alcenos, que são materiais de partida baratos, porque podem vir de petróleo e serem produzidos em grandes quantidades. Então, uma olefina reagindo com monóxido de carbono, hidrogênio e catalisadores específicos, através da reação de hidroformilação, promove a síntese de aldeídos. Por que hidroformilação? Porque você vai ter a adição do CO, que vai formar a carbonila, e de dois átomos de hidrogênio. Hidroformilação. Reação de hidroformilação é o método mais empregado para para a produção de aldeídos industrialmente. Já o acetaldeído, que é outro aldeído bastante empregado, ele é produzido através do processo Wacker. O processo Wacker, ele, a partir do eteno, e na presença de catalisadores de cloreto de paládio, cloreto cúprico ou cloreto cuproso e oxigênio, a indústria consegue fazer a oxidação do eteno para acetaldeído. Então, o processo Wacker é o processo de produção do acetaldeído. Uma variante do processo Wacker é o processo Tsuji-Wacker, que, empregando os mesmos catalisadores e a partir de olefinas terminais, ou seja, o que é uma olefina terminal? É uma olefina monossubstituída, ou que tenha pelo menos esses dois hidrogênios aqui, mas a olefina empregada como material de partida no processo Tsuji-Wacker, ela é uma olefina terminal e é monossubstituída, que, reagindo com oxigênio e na presença de catalisadores à base de paládio e cloreto cúprico ou cloreto cuproso, pode-se sintetizar metilcetonas ou aldeídos. A partir do controle da temperatura, da pressão e da proporção entre paládio e cobre, se consegue ter seletividade entre a produção de metilcetonas e a produção de aldeídos. Então, o processo Wacker, ele é um processo de produção específico para a produção de acetaldeído a partir do eteno. E o processo Tsuji-Wacker é uma evolução, uma adaptação do processo Wacker para a produção tanto de metilcetonas quanto de aldeídos a partir de olefinas terminais. Aqui um exemplo da produção de acetona pelo processo Wacker, a partir do propeno. Entretanto, a acetona ela é produzida em maior quantidade a partir do processo Kumeno, em que benzeno e propeno e oxigênio, na presença de ácido fosfórico, produzem fenol e acetona.
por que ele se chama processo Kumeno? Porque a primeira etapa do processo ocorre uma alquilação do benzeno, uma variação da reação de Friedel-Crafts, uma alquilação do benzeno catalisada pelo ácido fosfórico e forma esse composto aqui, o cumeno. Aí esse cumeno é oxidado e no final do processo se tem fenol e acetona. Esse foi o processo de produção de acetona empregado e ainda é empregado até hoje. E ele é muito interessante industrialmente porque se consegue converter benzeno e propeno, que são produtos baratos, em fenol e acetona, que são produtos de maior valor agregado. Entretanto, a quantidade em termos de massa de acetona é muito maior do que a de fenol. E o preço da acetona não é tão alto assim. Então, se desenvolveu uma variação do processo Kumeno que, no lugar do propeno, se emprega ciclohexeno. E, no lugar da acetona, se produz junto com o fenol a ciclohexanona. O processo é rigorosamente o mesmo em termos químicos. Primeiro, se tem uma alquilação do benzeno pelo ciclohexeno, catalisada pelo ácido fosfórico, e ao invés de formar o cumeno, forma o ciclohexilbenzeno. Esse ciclohexilbenzeno é oxidado pelo oxigênio e forma fenol e ciclohexanona. Industrialmente, esse processo se torna mais interessante porque o valor da ciclohexanona é muito maior que o valor da acetona, porque a ciclohexanona pode ser convertida primeiro em sua oxima, e essa oxima, a partir de um rearranjo de Beckmann, pode virar uma amida cíclica, uma lactama, que ao ser hidrolisada pode ser empregada na produção de polímeros. Então, a produção, o valor agregado da ciclohexanona é muito maior que o da acetona. Então, essa variação do processo Kumeno, que na verdade não passa pelo Kumeno, e sim a partir do ciclohexilbenzeno, hoje vem sendo mais empregado para a produção de cetonas, né, dessa ciclohexanona aqui. Na verdade, esse processo da via ciclohexanona é o processo de síntese para a ciclohexanona e do fenol em conjunto, que, como eu falei, é uma variação que atraiu mais a indústria por conta que o preço da ciclohexanona é muito maior que o preço da acetona. Mas se você quiser produzir acetona, aí você tem que usar o processo Kumeno ou produzi-lo pelo processo Tsuji-Walker. Bom, isso aí foi para encerrar o módulo de síntese. Agora nós vamos... As próximas aulas serão disponibilizadas aqui no canal sobre reações de aldeídos e cetonas. E obrigado e bom estudo.